né? É apelido não, é nome de guerra do PSDB. Então, o PSDB número 2, que é o PSB, tirou, inclusive, uma nota oficial contra o governo do PT, porque onde já se viu convidar um ditador como Nicolás Maduro para visitar o Brasil. Todos falaram a mesma coisa. Aí isso daí passou por todo o pessoal que é chamado de centro e se estendeu até os bolsonaristas, né, que fizeram aqui um vexame que é difícil de apagar. Né? Acho que é Zé Trovão, né, um caminhoneiro que é deputado, que todo mundo acha assim, que é um patriota, que está disposto a levar tiro no peito para defender o Brasil, né? E o Nicolas Ferreira, que a esquerda crucificou porque ele usou uma peruquinha num debate que ele fez no Congresso Nacional. Os dois pediram, vejam só, nada mais, nada menos, de que os norte-americanos interviessem no Brasil para prender o Nicolás Maduro, porque ele é acusado, né, pelos próprios Estados Unidos, logicamente, por crimes monstruosos contra a humanidade. Quer dizer, é o tipo do patriota que o Brasil não precisa, né? O patriota que é um lambe-botas do imperialismo norte-americano. Lula, ele falou uma coisa que deixou todo mundo irritado, né? E eu acho que esse daqui é um dos aspectos centrais da coisa. Ele falou o seguinte, que esse negócio, essas acusações contra a Nicarágua são uma narrativa, quer dizer, uma palavrinha que é usada por todo mundo, né? Quer dizer, o que ele quer dizer com isso daí é que a história contra o que acusam a Nicarágua é mentira, é tudo invenção, tudo coisa inventada, né? E isso daí que gerou assim uma grande histeria nos meios de comunicação, né? Aqui nós temos que dizer o seguinte, né? Não é, o Lula está certo, obviamente, mas não é simplesmente que o que falam da Nicarágua é uma mentira. Na verdade, o que falam da Nicarágua é uma campanha propagandística do imperialismo para ocultar a realidade... Oh, perdão, falei Nicarágua, mas é Venezuela. Para ocultar a realidade do que acontece na Venezuela. Porque a Nicarágua sofre do mesmo problema. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte, em 2014, houve uma manifestação, né, oposicionista na Venezuela, e essa manifestação, ela visava preparar as condições para um golpe de Estado impulsionado pelos norte-americanos e pelo imperialismo em geral. Né? A manifestação foi uma manifestação extremamente violenta, a tal ponto de que foi denunciado na época que os manifestantes, né, queimaram viva uma pessoa durante a manifestação. Para vocês terem ideia, né, de qual era o nível da manifestação. O governo Maduro reprimiu a manifestação, logicamente que com esse nível de violência, houve alguma violência também na repressão. Não foi nada extraordinário. Isso foi tomado como pretexto para que, liderados pelos Estados Unidos, os países, né, do imperialismo, os países imperialistas, levassem adiante um embargo comercial e financeiro contra a Venezuela. Então vejam vocês, tá? A imprensa toda fala que o Maduro é um ditador, mas eles esqueceram de falar que a Venezuela está sob embargo econômico há 9 anos. 9. Uma década de embargo econômico. Os esquerdistas que esqueceram de falar isso daí, é difícil até descrever o nível de capachismo deles diante do imperialismo norte-americano. Tá? Esse embargo
norte-americano, ele reduziu o PIB da Nicarágua em 65%. O embargo impede que a Nicarágua consiga vender as suas riquezas naturais, petróleo, ouro, etc., etc., e, portanto, impede que o país tenha divisas. Se não tendo divisas, não consegue comprar quase nada. Porque eu estou falando de Nicarágua, mas é a Venezuela. Estou com a bola trocada na cabeça. Nós temos que entender o seguinte, que eu acho que muitos brasileiros não entendem, é que a Venezuela não é um país como o Brasil. A Venezuela é um país muito mais pobre do que o Brasil. Sempre sobreviveu do petróleo. Então, na Venezuela, cerca de 80% de tudo que o país consome sempre foi obtido através da importação. Vejam vocês, 80%. 80% não é pouca coisa, é quase tudo. Né? Quer dizer, o que a Venezuela produz? Muito pouca coisa. Sendo que também a burguesia da Venezuela está contra o governo. Né? E que as empresas que produzem alguma coisa na Venezuela também estão sob embargo. Né? Se elas precisarem de matéria-prima de fora, não vão conseguir também produzir esses 20%. Isso daí reduziu o país, né, a uma situação insustentável. É uma situação parecida, né, logicamente que guardadas as diferenças, o que acontece com os palestinos na faixa de Gaza. É um país ilhado pelo imperialismo. Né? Tudo que eles precisam comprar de fora é muito difícil de comprar, porque eles simplesmente não conseguem o dinheiro para comprar. A Venezuela já foi um dos países com a situação mais estável dentro da América Latina. Nas décadas de 50, 60 e 70, quando todos os países sofriam inúmeros golpes de Estado organizados pelos atuais defensores dos direitos humanos, golpes de Estado que torturavam, matavam uma quantidade enorme de gente, a Venezuela não teve nenhum golpe de Estado. Era uma espécie de ilha de estabilidade econômica, por causa do petróleo. Só que aí é que está, você precisa vender o petróleo para você poder sobreviver. Quando você sofre um embargo, você não consegue vender o petróleo, ou não vende ao preço que você poderia vender no mercado mundial. E aí o que acontece? O país vem abaixo. Né? Esse problema, esse pequeno problema do embargo, não foi mencionado por ninguém. Né? Ao mesmo tempo em que muitas pessoas falam, não, a situação na Venezuela é horrível, o pessoal está fugindo de lá, mas lógico que o pessoal tem que atravessar a fronteira e vir para o Brasil, porque o país está totalmente sufocado economicamente. Quem causa essa situação é o próprio imperialismo. Todo mundo que sabe qualquer coisinha sobre a Venezuela sabe que é assim. É um cinismo muito grande ficar falando da situação da Venezuela sem falar no problema do embargo econômico. Outra coisa, quem é que faz a denúncia das violações dos direitos humanos na Venezuela? É a ONU, a Organização Interamericana, que é ligada à OEA, e organizações de direitos humanos, tipo Human Rights Watch, que são ligadas aos Estados Unidos. São ONGs. Precisa falar mais do que isso daí, de que são ONGs? Quer dizer, é a ONU onde está lá a gloriosa Michelle Bachelet, que é um rato do imperialismo total e completo. A Organização Interamericana, a OEA, eles são promotores de golpes de Estado na América do Sul e na América Latina de conjunto. Eles apoiaram o golpe na Bolívia. Quer dizer, as pessoas que estão falando isso não têm absolutamente nenhuma autoridade para falar nada de ninguém.
Por exemplo, a ONU, ela consegue ver as violações de direitos humanos aqui na Venezuela e na Nicarágua, e em Cuba. Mas na Ucrânia, onde os grupos nazistas queimaram gente viva dentro de prédios do sindicato, não fala nada. Quer dizer, tudo bem, se a direita falar isso daí, normal. Principalmente a direita mais tradicional, que é um braço do imperialismo no Brasil. A extrema-direita falar isso daí é uma coisa vergonhosa, porque toda hora eles estão com uma bandeirinha do Brasil nas costas. Né? Mas na hora de você agir politicamente, eles vão se ajoelhar lá na porta da embaixada norte-americana em Brasília, pedir, pelo amor de Deus, para os norte-americanos intervirem na situação política brasileira contra o presidente do Brasil. É uma vergonha. Tá? É preciso lembrar disso toda vez que algum desses palhaços aí falar em patriotismo. É um patriotismo de fachada. Não tem patriotismo nenhum nisso daí. Né? São os capachos dos norte-americanos. Eles usam a operação norte-americana para derrubar o governo da Venezuela, usam a campanha de propaganda norte-americana, usam as organizações controladas pelos norte-americanos e depois ainda pede que a embaixada norte-americana venha prender o Maduro em solo brasileiro. Se isso daí é ser patriota, então melhor é ser antipatriótico, porque isso daí é uma coisa vergonhosa. Né? É a atitude de um lacaio, de uma pessoa servil, né? Diante do imperialismo. Totalmente servil, absurdamente servil.